Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu irei ler o sermão da primeira dominga do Advento pregado na Capela Real no ano de 1652 pelo padre Antônio Vieira. Passamos então à leitura. Amen dico vobis, non praeteribit generatio hic donec omnia fiant. A citação de Lucas 21, que tem a tradução: Em verdade vos digo, essa geração não passará sem que tudo aconteça. E aqui começa então o texto. Muitas coisas sabemos deste grande dia, todas grandes e temerosas, e duas só ignoramos. Sabemos que antes do dia do juízo, o sol, que sonha fazer o dia, se há de escurecer e esconder totalmente com o mais horrendo e assombroso eclipse que nunca viram os mortais. Sabemos que a lua, não por interposição da terra, mas contra toda a ordem da natureza, se há de mostrar entre as trevas medonhamente desfigurada e toda coberta de sangue. Sabemos que as estrelas do firmamento desencaixadas dos orbes celestes hão de cair, e como no mundo inferior não têm onde caber, lá hão de estalar a pedaços com horrível estrondo e exalar-se em vapores ardentes. Sabemos que o mar há de sair furiosamente de si e atroar os ouvidos atônitos com pavorosos roncos e levantando ondas imensas até as nuvens. Já não há de bater como dantes as praias, mas sorver inteiras as ilhas e afogar os montes. Sabemos que depois destes tristíssimos sinais, a que o Evangelho chama princípios das dores, entre trovões, relâmpagos e raios, há de chover um dilúvio de fogo, com que se há de acender o ar, secar o mar e abrasar a terra, e que nesta universal confusão de fumo e lavaredas há de arder e consumir-se em todos os três elementos tudo o que até então respirava e vivia neles. Sabemos que assim hão de acabar todos os homens e que assim há de acabar com eles tudo o que a sua ambição e vaidade fabricou em tantas vidas e séculos, e que este há de ser, enfim, o fim do nosso mundo, lastimoso, mas não lastimável, porque já não haverá quem se lastime dele. Neste vastíssimo deserto e neste profundíssimo silêncio de tudo que foi, sabemos que se ouvirá em um e outro hemisfério o som de uma trombeta, a cuja voz portentosa se levantarão daquele sepulcro universal todos os mortos vivos, mas não sairão na mesma, senão em muito diversas figuras, porque cada um trará no semblante o retrato de sua própria fortuna, tornado a povoar esse mundo com todos os que hoje são, com todos os que foram e com todos os que hão de ser. Sabemos que de repente se há de abrir no céu uma grande porta e que a primeira coisa que todos verão sair por ela, secada de resplandores bastantes a escurecer o sol, se ainda houvera sol, será a mesma sagrada cruz em que o Redentor do mundo padeceu, reservada só ela do incêndio e reunida de todas as partes da cristandade onde esteve dividida e adorada. Sabemos que a esta celestial bandeira seguirão repartidos em 9 numerosíssimos exércitos todas as hierarquias dos anjos e que sinaladamente se divisarão entre eles os que tiveram por ofício guardar os homens, uns com rosto alegre, outros severo, segundo o feliz ou infeliz estado daqueles a quem guardaram. Sabemos que, por fim deste infinito e pomposíssimo acompanhamento, aparecerá em trono majestoso de lucidíssimas nuvens o Supremo e universal Juiz Cristo Jesus, a cuja vista se abaterão prostrados com profundíssimo acatamento toda a multidão imensa do gênero humano ressuscitado, adorando agora com bem diferentes afetos uns a majestade que creram e serviram,
outros a que não quiseram crer, outros a que não quiseram servir. Parado em proporcionada distância, o tremendo consistório, e assentados de um e outro lado como assessores os 12 apóstolos, sabemos que sairão dele, como ministros inferiores de justiça, muitos anjos em forma visível, os quais, entrando por aquela imensidade de homens, já despidos e desenganados todos dos falsos respeitos que se lhes guardavam na vida, sem confusão nem resistência, os apartarão uns dos outros, e os bons e ditosos serão colocados à mão direita, e os maus e mal-aventurados postos à esquerda. De uma parte estará a esperança alentando, e da outra o receio tremendo, e no meio dessa suspensão e terror de que até os mesmos anjos se não darão por seguros, sabemos que em um momento se abrirão os processos e ficarão manifestas e patentes as vidas de todos, sem haver obra, palavra, omissão, nem pensamento, por mais secreto e oculto que ali não seja público. Vendo todas as consciências de todos, todos a de cada um e cada um a sua. Sabemos que, convencidos desta evidência, ninguém haverá que replique, ninguém que embargue, ninguém que apele, nem para a mãe de misericórdia, nem para a misericórdia do filho e suas chagas. Porque, havendo-se dado a mesma misericórdia tantos anos, aquele dia, tantas vezes pregado e não temido, será todo da justiça. Sabemos, finalmente, que, pronunciada a sentença por aquela mesma sacratíssima boca que tantas vezes nos exortou à penitência dos pecados, que tanto tempo nos esperou pela emenda e nos esteve rogando com o perdão, sabemos, digo, que os da mão direita com o mesmo e maior aparato, porque já as almas bem-aventuradas irão revestidas de seus corpos gloriosos, marcharão em triunfo para o céu, dando-se mil parabéns e vivas, e os miseráveis, condenados, lançando sobre si infinitas maldições, e vendo sem remédio o que por sua culpa perderam, abrindo-se de repente à terra, cairão precipitados no inferno, e tornando-se outra vez a cerrar, ficarão sepultados e ardendo nele, para enquanto Deus for Deus. Estas são as grandes coisas que sabemos se hão de ver naquele grande e temeroso dia, todas certas e infalíveis, porque todas, sem afetação nem hipérbole, são tiradas das Sagradas Escrituras no sentido natural, próprio e literal delas. Mas entre essas coisas tão sabidas e tão pregadas nesse dia, há outras duas, como dizia ao princípio, as quais só ignoramos e não sabemos. E que duas coisas ignoradas são essas? São também grandes? São também numerosas? São também importantes? E de que depende a felicidade ou infelicidade eterna, a salvação ou condenação dos que vivemos? Agora o vereis. A primeira coisa que ignoramos é quando há de ser o dia do juízo. A segunda, quais de nós são os que se hão de ver à direita e quais à esquerda. Essas duas coisas tão ignoradas, quero que leveis hoje sabidas, e elas serão os dois pontos do meu discurso. No primeiro, vos direi de certo quando há de ser o dia do juízo. No segundo, também de certo, quais se hão de ver à mão direita e quais à esquerda naquele dia. A matéria é tão grande e tão importante que por si mesma se recomenda, e não é necessário pedir atenção. Graças, sim, a Deus, e muita graça, para que nossas almas se deixem penetrar destes dois raios de luz e tirem deles um último desengano de que tanto necessita a nossa cegueira. Amen dico vobis, non praeterebit generatio haec donec omnia fiant. A questão do dia do juízo e fim do mundo pode-se excitar de dois modos, em dois sentidos, ou mais largamente quanto aos anos, ou mais estreita e determinadamente quanto ao dia. Quanto aos anos,
há várias e muito diversas opiniões. Alguns têm para si que se há de acabar o mundo no ano da conjunção maior, ou perfeitamente máxima, isto é, quando os orbes celestes, depois de acabarem inteiramente seu curso, tornarem outra vez a ficar no mesmo ponto, composição e assento em que foram criados. O fundamento é, porque não parece conveniente, nem conforme a providência do autor da natureza, que fabricasse esta grande máquina com tantos tão diversos e tão concertados movimentos para ficar parada no meio da carreira e não dar sequer uma volta ou passeio inteiro em que se visse e lograsse a consonância e simetria de sua admirável arquitetura, sendo certo que toda foi criada para louvor e glória do Supremo Artífice. E segundo essa sentença e seus autores, ainda restam de vida ou duração ao mundo mais de 9.000 anos. A segunda opinião prova, ou quer provar, que o curso do mundo, desde o dia de sua criação até o do juízo, há de ser de 8.000 anos completos. Funda-se naquele lugar do profeta Habacuc, em que diz que Deus se havia de manifestar aos homens no meio dos anos, in medio annorum notum facies. E constatando, segundo a mais verdadeira e exata cronologia, que o mistério da encarnação do Verbo em que Deus se manifestou aos homens foi 4.000 anos depois da criação. Segue-se que do ano do nascimento de Cristo a outros 4.000 há de ser o fim do mundo. E segundo essa opinião, ainda o mundo há de durar 2.350 anos, tempo em que será já tão outro que de tudo quanto hoje há nele apenas se conserve algum vestígio, gastados, como vemos, em menor antiguidade os mármores e consumidos os bronzes. A terceira e comuníssima sentença é que, assim como o mundo foi criado em 6 dias, há de durar somente 6.000 anos, conforme aquela regra de que 1.000 anos para com Deus são um dia. Milde anni ante oculus tuo tanquam dies. E assim como ao sexto dia da criação se seguiu o sétimo, em que diz a Escritura que descansou Deus de tudo o que tinha obrado, e depois desse dia não se conta outro. Assim, ao sexto milenário da duração do mundo, se há de seguir o sétimo, sem fim, no descanso da eternidade. Este modo de dizer se tem comumente por tradição antiquíssima, continuada desde o princípio do mesmo mundo. E verdadeiramente assim o demonstra a conspiração com que vemos concordes no mesmo parecer os mais doutos homens, dos gentios, dos hebreus, dos gregos, dos latinos. Dos gentios, Ridaspes, Mercúrio, Trimegisto e as Síbilas. Dos hebreus, Rabi Isaac, Rabi Elias e Rabi Moisés Gerundense. Dos gregos, São Hipólito, São Justino, Santo Irineu, São Cirilo, São Crisóstomo. Dos latinos, Tertuliano, Lactâncio, São Jerônimo, Santo Agostinho, Santo Hilário. Acrescenta-se ao peso de tanta autoridade se conforme este número à distribuição natural da providência divina, pois sabemos que a lei da natureza durou 2.000 anos, a escrita outros 2.000, e parece que, segundo a proporção e correspondência das mesmas leis, deve durar a da graça outro tanto tempo. Por estes e outros fundamentos muitos e graves autores modernos como Bellarmino, Genebrardo, Feverdêncio, Pico Mirandolano, Bongo Cornélio e outros têm esta sentença por muito provável, e como tal a seguem na suposição dela e de que o mundo não há de durar mais que 6.000 anos, desde o ano presente em que estamos até o último, não lhe restam de duração mais que 350. E daqui podem inferir os que hoje edificam tão magnificamente em todas as cortes, Roma, Paris e na nossa Lisboa, que tudo isso que fazem e que em tanto se cansam é em ir ajuntando lenha para o fogo do dia do juízo.
O cardeal Cussano, grande filósofo e teólogo, em um tratado particular que compôs desta matéria, ainda estreita muito mais este prazo. Toma por fundamento aquela profecia de São Paulo, em que diz que a igreja há de crescer segundo a medida da idade de Cristo, immensuram aetatis plenitudinis Christi, e dando a cada ano da vida de Cristo um ano de remissão ou redenção, que na lei velha se chamava ano jubileu, e via de 50 em 50 anos. Venha concluir por boa aritmética que o fim do mundo há de ser no ano de 1700, daqui a 49. Segundo esta conta, muitos dos que hoje são vivos se podem achar presentes a toda a tragédia do dia do juízo e ver os horrendos sinais que o hão de preceder. Oh, se houvesse alguns que se persuadissem a isto, que pouco cuidado lhe dariam outros futuros, que tão pouco importam e que pouco se cansariam a si, e aos príncipes em requerer comendas e rendas para muitas vidas. Mas passando do ano ao dia, ainda o desengano é mais breve e mais certo, e mais para persuadir o desprezo de tudo. Cristo, Senhor nosso, disse a seus discípulos que o segredo daquele dia é reservado só ao Padre, e que nem os anjos no céu o sabem, nem ele o sabia em foro, que o pudesse revelar. De die autem illo, et ora nemo scit, neque angeli in cielo, neque filhos nisi pater. Contudo, eu me não arrependo, nem me desdigo do que prometi. Prometi de vos dizer com certeza quando há de ser o dia do juízo. E quando cuidas que há de ser? Não vos quero ter suspensos. É hoje, foi ontem, há de ser amanhã, e não amanhece, nem anoitece dia que não seja certamente o dia do juízo. Que coisa é o dia do juízo? É um dia em que se há de acabar o mundo. É um dia em que Cristo nos há de ver julgar. É um dia em que havemos de dar conta de toda a nossa vida, e em que os bons hão de ir para o céu e os maus para o inferno. Não é esta a essência, a substância do dia do juízo? Sim, pois isto é o que se faz hoje, o que se fez ontem, o que se há de fazer amanhã e todos os dias. Acaba-se o mundo todos os dias, porque para quem morre, acabou-se o mundo. Vem Cristo a julgar todos os dias, porque no ponto em que cada um expira, logo vem julgar, e julga, não outrem senão o mesmo Cristo. Toma-se conta, e estreitíssima conta, de toda a vida, todos os dias, porque no dia da morte e no mesmo instante dela se toma, e dá esta conta. Finalmente, vão os bons para o céu e os maus para o inferno, todos os dias, porque todos os dias os que morrem ou são absoltos e vão para o céu, ou condenados e vão para o inferno. Vamos agora ao Evangelho e vejamos como este mesmo juízo, na mesma forma em que o tenho declarado, é o que hoje nos prega Cristo. Tinha Cristo, Senhor nosso, pregado o mesmo Evangelho que ouvistes. Tinha anunciado a seus discípulos os sinais tremendos que hão de preceder ao juízo, e o poder e majestade com que o mesmo Senhor há de vir em pessoa a julgar o mundo, e conclui com as palavras que tomei por tema. Amen dico vobis, quia non preterebit generatio rec donec omnia fiant. De verdade vos prometo e afirmo que não há de passar a presente geração sem que tudo o que vos tenho dito se cumpra. Este é um dos dificultosos lugares de toda a história evangélica. Uma geração em frente da Escritura quer dizer uma idade ou um século, porque o mais que chega a durar a vida humana são 100 anos. Nesse sentido, diz o eclesiástico, pelas mesmas palavras do nosso texto: generatio praeterit, generatio advenit. E Davi, em muitos lugares, a generazione in generationem, e o mesmo Deus com maior distinção e declaração, revelando o tempo do cativeiro do Egito, diz
affligent eos quadrigentes annis generatione autem quarta revertentur huc. Donde consta com evidência que uma geração é um século, ou 100 anos, pois 400 anos são 4 gerações. Isso suposto vem a dizer Cristo por conclusão do que acabava de ensinar e revelar acerca do dia do juízo, que tudo se havia de cumprir naquele mesmo século, e dentro daqueles 100 anos. Aqui está a dificuldade. Daquele tempo para cá, tem passado mais de 1.600 anos, e já temos contado 16 séculos, e estamos no século 17, e o dia do juízo ainda não chegou. Além dessa demonstração, segundo as opiniões que acima referimos, o mundo provavelmente ainda há de durar, ou muitos ou alguns séculos antes do dia do juízo, pois, como diz o Senhor, e com tão particular asseveração, que tudo se havia de cumprir dentro do mesmo século que então corria, e que se não havia de acabar aquele século sem que viesse o dia do juízo. Non praeterebit generatio haec donec omnia fiat. Assim o disse, e afirmou a verdade eterna, e assim se cumpriu naquele século, e cumprirá nos seguintes, porque nenhum homem houve naquele século que dentro do mesmo século não tivesse o seu dia do juízo. Como as vidas e idades geralmente não passam de 100 anos, nenhum homem há que não acabe a vida dentro do mesmo século a que pertence, e nenhum há que não seja julgado no tribunal de Cristo e tenha o seu dia do juízo no mesmo século. Os que morrem hoje têm o seu dia de juízo hoje. Os que morreram ontem tiveram o seu dia de juízo ontem. Os que morrerem amanhã e daqui a 20 anos, amanhã e daqui a 20 anos, terão o seu dia do juízo, mas sempre dentro do mesmo século e da mesma idade, ou geração. Non praeterebit generatio haec donec omnia fiat. Bem sei que os doutos terão esta exposição por nova, e bem sabem eles também quão duras e dificultosas são as que até agora se têm dado. Eu a tenho por adequada, genuína e literal, mas não por minha, senão do mesmo Cristo. Porque, como consta do evangelista São Mateus, neste mesmo discurso aplicou o Senhor ao dia da morte tudo o que tinha dito do juízo, exortando aos mesmos com quem falava que se aparelhassem para ela. Aqueles com quem o divino mestre falava, e quando disse Amen dico vobis, eram os apóstolos, os quais todos haviam de morrer, e morreram naquele século, e por isso muito acomodadamente a eles lhes disse o Senhor que dentro do mesmo século se havia de cumprir tudo. Non praeterebit generatio haec donec omnia fiat. Não faltará, porém, quem replique, e parece que com bom fundamento, Cristo, Senhor nosso, tinha dito que antes do juízo havia de haver sinais no sol, na lua e nas estrelas. Erunt signa in sola et luna et stellis. Tinha dito que havia de vir a julgar em trono de majestade e que assim o haviam de ver. Tunc videburt filium hominis venientem cum potestat magna et majestate. E naquele século, nem nos seguintes, não se viu coisa alguma disto. Logo, não se verifica que naquele século se havia de cumprir tudo. Non praeterebit generatio haec donec omnia fiat. Aqui vereis qual é o tudo do dia do juízo, e que é o que Cristo chama tudo. O tudo do dia do juízo é a conta da vida, que o mesmo Cristo há de tomar. É a sentença que há de dar, segundo os merecimentos dela, é o céu ou o inferno para sempre, a que cada um há de ser julgado. O demais são acidentes e aparatos do juízo universal, e não a substância do mesmo juízo, a qual se não distingue dos juízos particulares. Dessa substância e deste tudo do juízo universal é que falou o Senhor na sua conclusão, e porque essa substância e esse tudo se não distingue dos juízos particulares que se fazem na morte, por isso disse que tudo se havia de cumprir dentro daquele século, como verdadeiramente se cumpriu. E se quisermos reparar na propriedade das palavras, dona omnia fiat, ainda acharemos nelas mais particular energia, porque no dia do juízo final
não se há de fazer coisa alguma de novo, senão declarar somente o que já está feito. Os juízos particulares que se fizeram na morte, esses mesmos são os que se hão de publicar no juízo universal. E o juízo não se faz quando se publica a sentença, senão quando se há, logo no dia da morte, é que propriamente se faz o juízo. E tudo isso que se faz agora e não depois é o que o Senhor disse que se havia de fazer dentro daquele século. Non praeterebit generatio haec donec omnia fiat. Para tirar toda a dúvida, ouçamos ao mesmo Cristo em caso muito apertado e que a podia fazer maior. No capítulo 5 de São João, fala o Senhor do dia do juízo final com maiores e mais intrínsecas circunstâncias, porque faz menção da ressurreição universal dos mortos e da sentença também universal dos bons e dos maus, segundo o merecimento de suas obras. Omnes qui in monumentis sunt, audent vocem filii Dei et procedent, qui bona fecerunt in resurrectionem vitae, qui vero male egerunt in resurrectionem judici. E declarando o mesmo Senhor, quando há de ser este tempo, diz que há de vir e que agora é. Venit ora et nunc est. Pode haver proposição mais encontrada? Há de vir o dia do juízo e já agora é? Se o dia do juízo estava tão longe, se há 1600 anos, que ainda não veio, e se ainda não sabemos quando há de ser aquele dia ou aquela hora, como diz o oráculo de Cristo, que já é, venit ora et nunc est, admirável e literalmente São Jerônimo, e se eu lhe pedir o comento, não o puder escrever com mais ajustadas palavras. Quia quod in die judici futurum est omnibus singulis in die mortis completur. Diz o Senhor que o dia do juízo há de vir, e que já é, porque ainda que o dia do juízo há de ser depois, e muito depois, o dia da morte é já agora, e o que se há de cumprir em todos no dia do juízo, cumpre-se em cada um no dia da morte. Singulus in die mortis completur. Notai o completur. As outras profecias cumprem-se a seu tempo. Esta do dia do juízo tem o seu cumprimento antes de tempo, porque aquilo mesmo que se faz agora é o que se diz que há de ser então. Então, hão-se de examinar as obras, então há-se de pronunciar a sentença, então hão de sair uns absoltos, outros condenados. E tudo isto, que então se há de fazer no dia do juízo, é o que se faz ou está já feito agora no dia da morte. Por isso diz o Senhor, que aquele dia está por vir, e já é, venit ora et nunc est, nunca agora. Estes dois advérbios de tempo, então e agora, sempre são opostos, mas no dia do juízo, comparado com o da morte, ainda que a morte seja 2000 anos antes que o juízo, não tem oposição. O agora então e o então é agora. Nosso evangelho diz o mesmo Senhor. Tunc videbunt. Então verão. E aquele então é agora. Aquele tunc é nunc. Tunc videbunt et nunc est. E não obstante que no dia do juízo universal haja de haver outras circunstâncias muito notáveis que não há no juízo particular do dia da morte, por isso, havendo referido Cristo neste mesmo texto essas mesmas circunstâncias, afirma contudo absolutamente que já agora é o que há de ser então, porque fala o Senhor, como eu dizia, da substância do juízo, que no final e no particular é a mesma, e não dos acidentes, aparatos e circunstâncias em que o final será muito diverso. Mas acrescentemos a autoridade de São Jerônimo à de Santo Agostinho, que na interpretação das Escrituras são as duas maiores. Movido destas mesmas circunstâncias, Zíquio, bispo de Jerusalém, e da dificuldade de outros textos do Evangelho em que parece se encontram ou evocam as coisas do juízo futuro,
com as do tempo presente e, não se satisfazendo da solução que ele lhes dava, consultou a Santo Agostinho. E que responderia aquele grande doutor e oráculo da Igreja? A verdade entre todos os que a alcançam é a mesma, respondeu Santo Agostinho, o mesmo que tinha dito São Jerônimo, mas com palavras e termos muito próprios de Agostinho. Alega aquele texto de Cristo por São Marcos, quod autem vobis dico omnibus dico, e pergunta por que diz e prega Cristo a todos o que só pertence aos que forem vivos no dia do juízo. Cur itaque omnibus dicit, quod ad eos solos pertinet, qui tunc erunt, responde com estas divinas palavras: Tunc enim uniquique venit dies ille convenerit et dies ut talis hinc exert qualis judicandus est illo die. Avisa, diz Agostinho, e acautela Cristo a todos para o dia do juízo, porque a todos há de vir o dia do juízo, quando a cada um vier aquele dia, no qual sairá deste mundo tal, qual há de ser julgado no último dia. No último dia, que é o do juízo, cada um há de ser julgado tal, qual for julgado no dia da morte. Logo, no dia da morte vem a cada um o dia do juízo. Ainda se explica no mesmo lugar o mesmo Santo Agostinho, por outros termos mais claros e igualmente seus. In quoquenque statu invenerit sus novissimus dies, in hoc eum comprehebent mundi novissimus dies, quam qualis in die isto quis que moritur talis in die illo judicabitur. Afirma Cristo, diz outra vez Agostinho, que o que há de ser no dia do juízo também há de ser agora, e já agora é, porque é a vez de advertir que o novíssimo do juízo se divide em dois novíssimos, o novíssimo do mundo, que é o último dia do mundo, e o novíssimo da vida, que é o último dia da vida. E qual for este primeiro novíssimo, tal há de ser o segundo. Logo, já é o que há de ser, porque não há de ser outra coisa senão o que é. Se o juízo do último dia do mundo houver de ser diverso do juízo do último dia da vida, então eram propriamente dois juízos, um futuro, outro presente. Mas como são verdadeiramente um só juízo dividido ou multiplicado em 2 dias, feito em um e repetido no outro, mais propriamente é já agora no dia em que se faz do que há de ser depois, no dia em que se repete. Por isso diz a suma verdade que há de vir e que já é. Venit ora et nunc est. De maneira, senhores, que o conceito que ordinariamente fazemos do dia do juízo é muito enganoso e muito errado. Consideramos o dia do juízo como uma coisa medonha, espantosa, mas que está lá muito longe, como as serpes nas areias da Líbia ou os crocodilos no Nilo, e por isso nos não faz medo. Não é assim. O dia do juízo não está longe, está tão perto como o dia de amanhã, e como o dia de hoje, e como esta mesma hora em que estamos, venit ora et nunc est. O vale de Josafá não está só em Jerusalém, nem entre o monte Sião, e o Olivete está em Lisboa, está nesse mesmo lugar, e em todos os do mundo. Se vos tomar a morte no mar, ou na campanha, ou na vossa cama, o mar, a campanha, a vossa cama, é o vale de Josafá. E esse dia, qualquer que for, é o vosso dia do juízo, ou mais cedo ou mais tarde, mas dentro deste mesmo século em que nascemos. Non praeterebit generatio haec donec omnia fiat. Temos visto, quando há de ser certamente o dia do juízo, e como é hoje, amanhã e todos os dias, porque o juízo que se faz no dia da morte é o mesmo e não outro que o juízo final. Agora, descendo às circunstâncias de um e outro juízo, se acaso vos parece que as do juízo final são mais espantosas e horríveis, digo que também neste conceito vos enganais.
Muito mais rigorosas, muito mais terríveis e muito mais para temer são as circunstâncias do dia do juízo de agora, do que hão de ser as do que vulgarmente se chama dia do juízo. Primeiramente, o que faz grande horror na consideração do juízo final é que naquele dia se há de acabar este mundo a que estamos tão apegados, e não cuidamos nem advertimos que também no dia da morte se acaba o mundo. Que importa que o mundo se acabe para mim ou para todos? Que importa que o mundo se acabe para mim ou eu para ele? São Paulo, descrevendo este mundo para nos desafeiçoar de suas vaidades, diz que é como um teatro, em que as figuras, cada uma, entra a representar o seu papel e passa, praeterit enim figura huius mundus, pois passa a figura deste mundo. Não diz o apóstolo que passa o mundo, senão as figuras, porque as figuras vão-se e o teatro fica. Alude à sentença do Espírito Santo, generatio praeterit, generatio advenit, terra autem in aeternum stat. Uns nascem, outros morrem. Uns vêm a este mundo, outros saem dele. E o mundo, como teatro dessas representações, sempre está no mesmo lugar e não se move. Contudo, São João, na sua primeira epístola, diz que não só nós, os amadores do mundo, somos os que passamos, senão que também o mesmo mundo passa. Et mundo transit, et concupiscentia eius. Pois se o mundo sempre está e permanece firme, e ainda que nós passemos, ele não se move. Como diz São João, que também o mundo passa, et mundus transit, porventura encontra-se a doutrina dos dois Salomões da igreja, Paulo e João? Não. Ambos, por diferentes termos, dizem a mesma verdade. Como nós, os que vivemos neste mundo, passamos e não permanecemos. Ainda que o mundo permaneça, também ele passa. Et mundus transit. Não passa o mundo para si, mas passa para nós. Tanto que nós passamos dessa vida, também ele passou. Tanto que nós acabamos, também ele acaba. Para os que cá ficam, dura e permanece. Para nós, acabou juntamente conosco. E se não perguntai aos que morreram se há para eles mundo ou alguma coisa do mundo. Se navegavam, acabou-se para eles o mar. Se lavravam, acabou-se a terra. Se negociavam, acabaram-se os tratos. Se militavam, acabaram-se as guerras. Se estudavam, acabaram-se os livros. Se governavam o século ou eclesiástico, acabaram-se as varas, os tribunais, as coroas, as mitras, as púrpuras, as tiaras. Tudo se acabou naquele momento. Nem para os reis, nem para os papas, que foram senhores do mundo. Há já mundo, porque como eles acabaram e passaram, também o mundo passou e acabou para eles. Copérnico, insigne matemático do próximo século, inventou o novo sistema do mundo, em que demonstrou, ou quis demonstrar, posto que erradamente, que não era o Sol o que se movia e rodeava o mundo, senão que esta mesma Terra em que vivemos, sem nós o sentimos, é a que se move e anda sempre à roda. De sorte que, quando a Terra dá a meia volta, então descobre o Sol e dizemos que nasce, e quando acaba de dar outra meia volta, então lhe desaparece o Sol e dizemos que se põe. E a maravilha deste novo invento é que, na suposição dele, corre todo o governo do universo, e as proporções dos astros e medidas dos tempos com a mesma pontualidade e certeza com que até agora se tinha observado e estabelecido na suposição contrária. O mesmo passa sem erro e com verdade nessa passagem nossa e do mundo. Escolhei das duas opiniões qual quiseres, ou seja, o Sol, o que se move, ou nós, os que nos movemos. Ou o Sol se ponha para nós, ou nós para ele. Os efeitos são os mesmos. Ou no dia do juízo o ocaso seja do mundo, ou no dia da morte seja meu, ou o mundo então acabe para todos, ou eu agora acabe para o mundo. Tudo vem a ser o mesmo, porque tudo acaba. Assim como o mundo hoje ainda não é para os que hão de nascer, porque eles ainda não são, assim o mesmo mundo já não é para nós quando morremos, porque já não somos.
Daqui se segue com a evidência que também hoje, amanhã e cada dia é o fim do mundo. Agora vede com a mesma evidência, quanto mais para temer e quanto mais para desconsolar é este primeiro fim do mundo, no dia da morte, do que há de ser o último no dia do juízo. Sêneca disse que é grande consolação acabar juntamente com o mundo. Solatium est grande con universo una rapit. Disse mais Sêneca do que entendeu, porque não teve conhecimento do dia do juízo. Mas em que consiste essa consolação? Consiste em que, no dia do juízo, se o mundo acaba para mim, acaba também para todos. No mal é que é de todos pede-se a comparação, e onde não há comparação, não há misericórdia. Nemo miser nisi comparatus. Na morte de agora não é assim. Acaba-se o mundo para mim, mas para os outros não acaba. Aqueles morrem quando já ninguém pode viver. Eu morro e deixo os outros vivendo. Isso é padecer a morte própria e mais a vida alheia. No dia do juízo não há de haver essa dor, porque ninguém se poderá queixar de se lhe acabar o mundo. E a vida, quando igualmente se há de acabar para todos, ainda para os que nascerem no mesmo dia. Então, diz São João no Apocalipse que se há de ouvir a voz de um anjo, o qual diga e apregoa que se acabou o tempo para sempre. Quia tempus non erit amplius. O tempo não é outra coisa senão a duração do mundo. Assim como o tempo começou com o mundo, assim há de acabar com ele. E acabar um homem, o seu mundo, quando se acaba o mundo. Acabar os seus dias quando se acaba o tempo. Como pode ser matéria de sentimento quando era o mais a que podia aspirar o desejo? E isto é o que sucederá aos que acabarem a vida no dia do juízo. Mas que se acabe o mundo e o tempo e os dias para mim, quando há muito e tempo e anos para os outros? Esta é uma grande diferença de dor, com que agora acaba o mundo para nós, ou nós para ele. Vamos à outra. Uma das grandes penas com que Deus ameaçava pelo profeta Amós os ricos e poderosos daquele tempo, como pudera também ameaçar os do nosso, era que edificavam palácios magníficos e casas de prazer para a delícia, mas que não as haviam de lograr. Domus quadro lapide edificabitis, et non habitabitis in eis, vineas plantabitis amantissimas, et non bibetis vinum eara. Esta razão de mágoa corre igualmente em um e outro fim do mundo. Assim, os que morrerem, então, como os que morrem agora, nenhuma coisa hão de logrado que com tanto gosto e gasto, e com tanto esquecimento do fim da vida trabalham, ajuntam e edificam para ela. Mas esta mesma mágoa há de ser muito menor para os do dia do juízo. Aquele rico do Evangelho, que fazia conta de viver muitos anos e morreu na mesma noite, perguntou-lhe a voz do céu: Et quae paristi cuius erunt? E tudo isto que ajuntaste, de quem há de ser? Os que acabarem com o mundo no dia do juízo estão livres desta pena, porque não hão de ter a dor de que outros logrem o que eles trabalharam. Non edificabunt et alius habitabit, non plantabunt et alius metet. Diz o profeta Isaías, e o conta por uma grande felicidade. Mas esta não a podem ter os que morrem enquanto dura o mundo, e tanto menos quanto mais tiverem dele. Perguntai a essas casas, a essas quintas, a essas herdades prezadas. Perguntai a essas salas e galerias douradas, a esses jardins, a essas estátuas, a essas fontes, a essas alamedas e bosques artificiais, cujos frutos são somente a sombra. Perguntai-lhes de quem foram, de quem são e de quem hão de ser. Isto é o que sucede aos que acabam o seu mundo, antes que o mundo se acabe. Sabem o que deixam, mas não sabem para quem. Et ignorat qui congregabit er. Ou para o pródigo, que o há de dissipar, ou para o estranho, que o não há de agradecer, ou para o poderoso, que com violência o há de ocupar, ou para o inimigo, que com o vosso há de triunfar e crescer,
ou para um pleito eterno em que tudo se há de consumir. Quanto mais estimariam os que assim acabam, que se sepultasse com eles tudo o que possuíam, como se há de sepultar com os do dia do juízo? Mas um dos maiores rigores que tem a morte é ser apartamento, apartamento e despedida geral de todos os que amáveis e vos amavam. Assim o ponderou o rei Agat, vendo-se condenado à morte pelo profeta Samuel. Sitinen separat amarat mors. É possível morte amarga, que assim me apartas? Assim, apartava-o da mulher, dos filhos, dos vassalos, dos amigos e de tudo o que amava, ou de que era amado na vida. E a este apartamento chamou com razão a maior amargura da morte, amara mors. A morte do dia do juízo não tem essa amargura, nem essa dor, porque ainda que seja morte, não é apartamento. Todos então hão de ir juntos, sem ter de quem levar saudades, nem a quem as deixar. O dia do juízo, diz Cristo, que há de ser como o dilúvio de Noé, sicut fuit in diebus Noé. E considerou discretamente Santo Agostinho que naquela desgraça geral do dilúvio morriam os homens com uma grande consolação, que era não deixar neste mundo quem os chorasse. Essa mesma consolação hão de ter no dia do juízo todos os que então morreram, todos os que então morrerem. Porém, os que morrem agora não só têm a desconsolação contrária, mas muitas vezes dobrada. Apartam-se dos amigos e dos inimigos, e não só deixam depois de si quem chore sua morte, senão também quem se alegre com ela, que não é menor sentimento. Delectaste inimicus meus super me. Finalmente, no dia do juízo, há-se de acabar a vida com o mundo, mas com o mesmo mundo se hão de acabar também os encargos da vida. Porém, no dia da morte acaba-se o mundo para a vida, mas não se acaba para os encargos. Os encargos da vida, que mais inquietam e afligem na morte, hão-se de acabar com o mundo, porque então não há de haver requerimentos de angredores, nem satisfação de criados, nem acomodamento de filhos, nem disposição da casa, nem dívidas, nem restituições, nem nomeação de herdeiros e testamenteiros, nem codicílios, nem mandas ou demandas, tantas quantas são as cláusulas, nem sepultura, nem funerais, nem tantas outras perturbações e embaraços que primeiro afogam a alma do que ela saía do corpo. Tudo isso e infinitas outras coisas de aflição, de moléstia, de escrúpulo e de risco da salvação concorrem e se atravessam na mesma hora da morte. Mas nenhuma delas há de haver no dia do juízo, porque todas acabam com o mundo, que totalmente acaba, e não como agora, que acaba para a vida, e não para os encargos dela. Vede se é mais trabalhoso e mais estreito este dia. Por isso dizia Davi, omnes consumationes vide finem latum mandatum tuum nimis. Que são Salmos 118 e 96. Olhei, Senhor, para o dia em que se há de acabar o mundo, e então me parece a vossa lei muito larga, porque todas as estreitezas, apertos e angústias em que agora nos põe a lei de Deus, na hora da morte, no dia do juízo, em que tudo acaba com o mundo, também elas cessam e se acabam. E se é mais para desconsolar e temer o mundo, com que o mundo se acaba agora para cada um, do que o fim, com que no dia do juízo se há de acabar para todos, também da parte do mundo e circunstâncias com que Cristo agora nos vem julgar, é muito mais temeroso e tremendo o dia da morte do que há de ser o dia do juízo. Para entendimento desta grande verdade, que por mal considerada o não parece, havemos de saber e supor que os adventos de Cristo não são só dois, como ordinariamente se cuida, senão três. O primeiro advento é o que hoje começa a celebrar a Igreja,
no qual veio o Filho de Deus a remir o mundo e começou no dia da encarnação. O segundo advento é o que também hoje prega o Evangelho, no qual há de vir a julgar o mesmo mundo, e há de ser no dia do juízo. E estes são os dois adventos, dos quais somente faz menção o símbolo quando diz et iterum venturus est, porque são gerais e visíveis. O terceiro advento é particular e invisível, no qual vem o mesmo Cristo julgar na hora da morte a cada um de nós, e esse juízo se faz no instante em que a alma se aparta do corpo. E porque esta doutrina, ou nome de terceiro advento, vos não faça novidade, como já fez, ouçamos a Escritura. O apóstolo Santiago, no capítulo 5 da sua epístola, exortando os cristãos daquele tempo a se absterem de pleitos em que sempre se ofende a caridade, diz assim: Quanem adventus Domini approbinquavit, nolite ingemiscere fratres in alterum et non discemini ecce iudex ante Januam assistet. Não vos queixeis, irmãos, uns dos outros, e se em alguma coisa vos sentis agravados, não vos demandeis em juízo, porque o advento do Senhor é chegado e o juiz está à porta. Não pode haver palavras nem mais parecidas nem mais encontradas com o texto de São Mateus na mesma história do nosso Evangelho. Umas e outras falam no advento do Senhor. Santiago, quanem adventus Domini approbinquavit. São Mateus, et videbunt filium hominis venerentem. Umas e outras dizem que está à porta. Santiago, ecce iudex ante iunam assistet. São Mateus, scitot quia prope et in Januis. Mas São Mateus refere que tudo isto se há de verificar depois dos sinais e prodígios que hão de preceder ao dia do juízo, cum videritis haec omnia. E Santiago não fala do dia do juízo, senão do mesmo tempo seu, em que escrevia ecce. Que advento é logo este, não futuro, senão presente, de que fala Santiago, quanem adventus Domini approbinquavit. É o terceiro advento que eu dizia. O advento de que fala São Mateus é o advento geral, em que Cristo, no dia do juízo, há de vir julgar a todos. O advento de que fala Santiago, é o advento particular, em que o mesmo Cristo, no dia da morte, vem julgar a cada um. Naquele advento há de estar o juízo à porta depois que os homens virem os sinais que o hão de preceder. Cum videritis haec omnia scitot quia prope est in Januis. Porém, neste outro advento, porque todos os dias e todas as horas morrem e podem morrer os homens, todos os dias e todas as horas está o juízo à porta. Et iudex ante Januam assistet. Do mesmo modo e do mesmo advento, fala São Paulo quando diz tempus resolutionis mea instat. Vem-se chegando o tempo da minha morte. Reposita es mihi corona justitiae. Já me está aparelhada a coroa merecida, quando redetet mihi dominus in illa die justus judex, a qual me há de dar naquele mesmo dia o Senhor como justo juiz. E só a vós, Paulo, há de dar essa coroa o justo juiz no dia da morte? Não, non solum autem mihi, sed et is, qui diligunt adventum eius. Não só a mim, senão a todos os que amam o seu advento. De sorte que, além dos dois adventos gerais, um em que veio remir, outro em que há de vir julgar a todos, tem Cristo Senhor nosso, outro terceiro advento, em que no dia da morte vem julgar a cada um. Sobre o modo deste advento, ou desta vinda, tem para si graves autores, e entre eles o padre Soares, que vem Cristo julgar-nos na hora da morte, não por presença e assistência real de sua própria pessoa, mas há de ser no juízo universal, mas só por modo intelectual, em forma que entenda claramente o que morre, que está julgado, e julgado por Cristo. Outros, com o Papa Inocêncio III, seguem o contrário e dizem que na morte de cada um
o vem Cristo julgar real e presencialmente no mesmo lugar onde morre. Este segundo modo de dizer é muito mais verossímil, por ser mais conforme às Escrituras Sagradas, as quais se deve entender no sentido e propriamente natural que significam as palavras, e o vir propriamente é vir em pessoa. Logo, nesse sentido, se hão de entender as Escrituras tantas e tão expressas, as quais todas dizem que vem Cristo ao juízo particular. Só no capítulo 12 de São Lucas diz o mesmo Senhor 5 vezes que há de vir e fala da hora da morte. Ut convenerit et pulsaverit beati servi, quos convenerit Dominus, quod in si veneret in secunda vigilia. Quod si in tertia vigilia veneret, et vos stote parati quia qua ora non putatis filius hominis venerit. E se queremos que o diga o mesmo Cristo mais vezes aos criados dos talentos a que tomou conta, negociamini dum velho, às virgens a quem abriu e fechou as portas do céu, et exponsus venet, ao bispo de Sardes a quem ameaçava com a morte, venien ad te tanquam fur et nece qua ora venient. E finalmente aos discípulos, quando se despediu deles, se abiero et preparavero vobis locum iterum venio et accipiam vos ad mepsum. Onde se deve notar que, se o ir, neste caso, foi em realidade como havia de ser o vir por entendimento, o iterum demonstra que o ir e o vir era pelo mesmo modo. Quanto mais, se não havia de vir, bastava dizer accipiam vos ad me, e o venio era supérfluo e impróprio. Segue-se logo que, no dia da morte, da qual o Senhor falava, não só vem de qualquer modo, senão própria e realmente, assim como própria e realmente tinha ido para o céu. Nem as razões do autor alegado, posto tão exímio, provam o contrário. A primeira é que, para Cristo dar essa sentença, não é necessário que venha em pessoa, mas também não é necessário o juízo universal, porque já todos estão julgados, e contudo é certo que há de haver esse juízo, e que há de vir Cristo a ele em pessoa, só porque ele o diz. A segunda razão é porque, se assim fosse, andaria Cristo como em perpétuo movimento e estaria no mesmo tempo em diversos lugares. Mas assim como Cristo, sem esse inconveniente ou incômodo, se faz presente no Santíssimo Sacramento, tão repetidamente e em lugares tão diversos, e assim como vem à casa e à cama dos que estão para morrer, para os confortar com o viático, porque não virá ao mesmo lugar, ou lugares para o julgar como juiz? Enfim, é certo e de fé que Cristo vem fazer este juízo, pois que o modo não esteja definido. Mas, de qualquer sorte, que o Senhor venha, as circunstâncias com que vem julgar na hora da morte, e sem dúvida, como dizia, que são muito mais temerosas e tremendas as que do dia do juízo. As circunstâncias que fazem horrendo o dia do juízo são a escuridade total que então há de suceder do sol, o sanguinolento da lua, a ruína das estrelas, os bramidos do mar e toda aquela discórdia e estrago da natureza com que se há de confundir o universo. Porém, todas essas coisas verdadeiramente grandes e espantosas e nunca vistas, ainda que na primeira apreensão parecem muito para temer, bem consideradas em si mesmas e em seus efeitos e fins, antes são muito para sossegar e aquietar os ânimos que para os intimidar ou perturbar. O profeta rei, falando dos efeitos do juízo final, não como futuros, mas como já passados, a modo profético diz uma coisa admirável. Terra tremuit et quievit, con ex surgeret in judicium Deus. Quando Deus veio a juízo, a terra tremeu e aquietou-se. Que a terra trema quando Deus vem a juízo. E quando todos os outros elementos confusos e perturbados, e o mesmo céu e seus planetas padecem um fracasso tão geral que ela faça um grande abalo, e que não só tema e trema, mas se esconda debaixo dos abismos, como quando foi criada,
e se suma dentro em si mesma. Faz a terra o que deve, que o caso é para isso. Cum exeret in judicium Deus. Mas se a terra, neste mesmo caso, tremeu, terra tremuit, como logo se sossegou e aquietou, et quievit. Tremeu à primeira vista dos horrores do juízo e aquietou-se logo, porque todos aqueles prodígios e estrondos do juízo universal, tomados de repente e na primeira apreensão, são temerosos, são horríveis, são tremendos. Terra tremuit. Mas bem considerados os fins, os efeitos deles antes são para sossegar esse mesmo temor e para aquietar os ânimos que para o inquietar e perturbar. Tremuit et quievit. E qual é a razão desse segundo efeito, tão diverso do primeiro? O Evangelho o diz: erunt signa in sole et luna et stellis. Todas essas mudanças do céu, toda essa escuridade dos astros, toda essa perturbação dos elementos são sinais. Erunt signa, sinais de que se chega o fim do mundo, sinais de que está perto o dia do juízo, sinais para que todos estejam notificados e advertidos que por isso se põem os mesmos sinais no céu, onde possam ser vistos de todos. E um juízo em que Deus, antes de vir, nos manda adiante notificar e nos avisa primeiro, não é tanto para temer. Muito mais temeroso é o juízo particular sem esses assombros do que o universal com eles, porque os assombros e terrores do juízo universal são sinais e avisos para os homens, e o juízo particular, a que nada disso precede, é juízo sem aviso, juízo sem sinal. Pinta o profeta Davi a Deus armado de arco e setas, e as setas não são embebidas já no arco, senão ervadas de venenos mortais e abrasadas em fogo. Arcum sum tetentis et paravit illum, et in neo paravit vasa mortis sagitas suas ardentibus effecti. E que é o que faz ou intenta Deus assim armado, e com as setas já postas no arco, umas vezes quer livrar a seus amigos, outras quer derrubar e destruir a seus inimigos. Se quer livrar os amigos, bate primeiro com as setas no arco e dá sinal. Se quer destruir os inimigos, dispara sem dar sinal, executa o golpe, e antes de eles o sentirem, se vêem caídos a seus pés. Uma e outra coisa disse o mesmo Davi admiravelmente. Dedistis metuentibus de significationem ut fugiant et face arcus et liberentur dilecti tui. Sagite tue acute populi sub te cadente incardor inimicorum regis. De maneira que a demonstração certa de Deus está propício ou irado, de querer salvar ou não querer salvar, é dar sinal primeiro, ou não dar sinal. Se quer salvar, dá sinal. Se isto é o que será no dia do juízo, era um signa. Se não quer salvar, não dá sinal. E isto é o que acontece no juízo de agora. Os do juízo universal não podem deixar de estar muito prevenidos e com grandes disposições para a salvação, porque hão de morrer avisados de todos aqueles sinais do sol, da lua, do mar e de todos os elementos. Porém, nós, como morremos? O sol está muito claro, o céu sem nuvem, a lua como uma prata, o mar como leite, e no meio dessa serenidade do mundo e nossa, dá a morte sobre nós e põe-se-nos a juízo. Cum dixerint pax et securitas repetimus eius supervenit intere. Quando estiverem mais descuidados e se derem por mais seguros, diz São Paulo, então virá sobre eles a morte repentinamente. Todos os homens, ou quase todos, ainda que nós o não imaginemos assim, morrem de repente. Cuidamos que só morrem de repente aqueles que subitamente caem mortos, aqueles que matou o raio, a bala, a estocada, o desastre, a apóstema que rebentou o bocado que se atravessou na garganta,
a apoplexia, a peste, o terremoto, o naufrágio e tantos outros acidentes, ou naturais, ou violentos, ou casuais, a que anda exposta a vida, e nos deveram trazer em perpétuo temor. Estes só cuidamos que morrem de repente, e é engano. Todos os que morrem quando o não cuidavam, morrem de repente. Os que morrem por via natural, uns morrem de velhice, outros de enfermidade. E que velho há tão decrépito que não cuide que ainda há de viver alguns anos. E que enfermo tão desconfiado que não cuide que há de escapar da doença, como outros escaparam, por mais aguda que seja? Os maiores e mais poderosos são os mais infelizes e os mais enganados nessa parte, porque não se lhes dá o desengano senão há tempo, em que já não há tempo. E quando as que deveram ser prevenções para o juízo, por falta de juízo já não são prevenções. Oh, quanto mais ditosos são os que hão de morrer e acabar com o mundo no dia do juízo. Erunt signam. Aqueles hão de ver os sinais no céu muito antes da morte. Cá também se ouvem os sinais na paróquia, mas depois que morrestes. Bem pudera Deus ordenar que no mesmo dia, na mesma hora em que hão de aparecer aqueles sinais tremendos, se executasse também o juízo. Mas tem decretado sua misericórdia providência que entre os sinais e o dia do juízo haja mais dias e mais tempo, no qual os homens que então viverem se preparem para a conta que se lhes há de tomar. E esta é outra segunda e muito considerável circunstância, em que o juízo particular agora é mais horrendo e formidável para cada um do que será então para todos o juízo universal. No juízo universal tomará Deus conta, mas dará tempo. No juízo particular toma conta e não dá tempo, porque primeiro toma o tempo e depois a conta. Um dos textos mais notáveis da Escritura Sagrada é dizer que Deus, que, como tomar tempo, então há de julgar os homens e ver se são justos ou injustos. Cum accepere tempus ego justitias judicabo. Deus, para julgar, não há mister tempo, porque todas as nossas obras, palavras e pensamentos, desde sua eternidade, lhe são e foram sempre presentes. Pois que tempo é este que Deus toma quando há de julgar os homens e como o toma? O tempo que Deus toma é o que muitos haviam mister na morte, para ajustar suas contas. E o modo com que Deus toma esse tempo é não ludando ou privando-os dele para seus justos juízos, quando lhes vem tomar conta na hora em que menos o cuidam. Qual hora não putatis. Assim comenta o texto Lorino, e pudera citar a São Boaventura, cuja é esta interpretação tão subtil como verdadeira, quando Deus pede conta e dá tempo, ainda os que têm más contas as podem dar boas, como acontece àquele rendeiro do Evangelho, a quem o pai de famílias disse: Rede rationem vilicationis. E como teve tempo de cuidar o que faria, achou traça de as ajustar. Porém, quando Deus toma conta e toma juntamente o tempo, com accepero tempus, então é muito dificultoso dar boa conta, então nenhum viveu mal a pode dar boa. E isto é o que sucede geralmente aos que morrem agora. Aos que hão de morrer no dia do juízo, avisa Cristo no nosso Evangelho com essa comparação: Videtis fulcrune et omnes arbores coniam producunt ex se fructus scipia quia prope est estat. Quando vedes que nas árvores começam a arrebentar e brotar os frutos, conheceis que o verão está perto. Pois da mesma maneira, quando vires os sinais que eu vos tenho dito, sabei que está perto o dia do juízo. Sic et vos convideretis haec omnia scitote quia prope est regnum Dei. De sorte que entre os sinais do dia do juízo e o mesmo dia há de dar Cristo de espaço quanto vai da primavera ao verão, ou do verão ao estio, e dos frutos verdes aos maduros. E a nós, quando na morte nos vem julgar, quanto espaço nos dá ou promete o mesmo Cristo?
O que Deus aos servos de parábola, quando lhes mandou que esperassem por sua vinda, lucerne ardentes in manibus vestris et vos similis omnibus expectantibus dominum sum. A vez de estar sempre esperando por mim, com as tochas acesas nas mãos. E não bastará, Senhor, que as tochas estejam prevenidas e o lume aparelhado, senão já acesas, ardentes? Não bastará que estejam arrimadas e prontas, senão já nas mãos e mânigos? Não, diz Cristo. Hão de estar acesas, porque vos não prometo o espaço que é necessário para as acender. E hão de estar nas mãos, porque vos não seguro o momento que é necessário para as tomar. Tanto vai daquele vir a este vir, e daquele juízo a este juízo, lá há-se de esperar o tempo, que basta para os frutos verdes amadurecerem. Cá não se espera por frutos maduros, nem ainda verdes, porque se cortam as flores ainda antes de estarem abertas. Flores appaverunt tempus putationis advene. Esta diferença dos sinais, que então há de haver e agora não há, é a que faz a diferença dos efeitos muito mais para temer no juízo de cada dia que do fim do mundo. Que efeitos há de causar nos homens à vista daqueles sinais? O evangelista o refere por bem extraordinários termos. Arescentibus omnibus praetimore et expectatione quae supervenit universo orbi. Andarão os homens atônitos e mirrados com temor e expectação do que há de ser no dia do juízo. Atônitos porque ninguém há de ter advertência, nem coração para cuidar noutra coisa, mirrados pela extrema abstinência ou inédita com que hão de passar aqueles dias mais rigorosa que a dos ninivitas. Tudo há de ser orar, chorar, bater nos peitos, fazer penitência, pedir misericórdia e aparelhar para a conta, não havendo homem capaz deste nome que se haja de lembrar então do que foi, nem do que é, senão do que há de ser e do que está para vir. Que superventura sunt universo orbi. Parece-vos, cristãos, que farão bem estes homens naquele caso, o que terão justa causa de o fazer? Ninguém haverá que o negue, se é que tem fé, e nós que a temos, porque não fazemos o mesmo, ou alguma parte disto? Direis que aqueles homens, pelos sinais do céu, saberão certamente que está perto o dia do juízo. E sabe algum de nós que o seu dia do juízo está mais longe? Não sabemos todos com a mesma certeza que o nosso dia do juízo pode estar ainda mais perto, e que pode ser amanhã, ou hoje, e nessa mesma hora em que Cristo está julgando muitos milhares de homens, aos ninivitas, que eram gentios, e ao seu rei, que era Sardanápolo, o mais mau rei e o mais mau homem que houve no mundo. Deus de prazo 40 dias, ad hoc quadraginta dias. E assim o rei, como toda a corte, no mesmo ponto, sem esperar mais, se converteram com tão extraordinária penitência. Que seria se Deus lhe não segurasse nem um só dia? Pois este é o nosso caso, e este o estado e contingência em que nos achamos todos e cada um. Ouvi o desengano de uma caveira, que era ou tinha sido de um vivo e que morreu quando não cuidava. Flesciscires uno tua temporamente rides, cum non sit forsitan una dies. Se soubesses que vos não restava da vida mais que um mês, havíeis de chorar, e rides e andais alegre e contente, podendo ser que vos não reste um dia inteiro. Quem dissera a el-rei Baltazar, quando com tanta festa e alegria estava brindando aos seus ídolos nos próprios vasos sagrados de ouro e prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha roubado ao templo de Jerusalém, quem lhe dissera que a mesma noite daquela ceia fatal era a última da sua vida e da sua coroa? Neste banquete, em que eram 1000 os convidados, diz o texto que cada um bebia, conforme a sua idade,
Porém, a morte, que não guarda esta ordem, nem conta os anos, sendo poucos os de Baltazar e o primeiro de seu reinado, lhe apareceu de repente com a balança do juízo na mão. A pensus est in statera. E na mesma noite executou a sentença e lhe tirou a vida. Iadem nocte interfectus est Baltazar. Isto é o que sucedeu aquela noite, e isto o que sucede cada dia, sem haver quem se desengane. Somos como aqueles incrédulos dos quais refere Cristo Senhor nosso, que à vista dos sinais do dia do juízo, todos os seus cuidados hão de ser banquetes, festas, bodas, fábricas e edifícios, como se os alicerces da terra estivessem muito seguros, quando já as abóbadas do céu estarão caindo a pedaços. Stelle de cielo cadente. Santo Agostinho diz que tudo isto causará naqueles loucos a falta de fé, e não sei o que diga da nossa, nem do nosso entendimento. Muito mais loucos somos, muito mais incrédulos do que eles hão de ser. Eles não creram o que há de suceder uma só vez no mundo, sem outro exemplo nem experiência. E nós acabamos de crer o que vemos e experimentamos cada hora em tantos e tão formidáveis exemplos. Mas por isso são também mais tremendas as circunstâncias do juízo presente, sabendo de certo que é hoje para uns, amanhã para outros, e que para os que nascemos e vivemos nesse século não há de passar dele. Non praeterebi generatio haec donec omnia fiat. Deste primeiro e largo discurso e da resolução dele se pode colher facilmente a do segundo, em que vos prometi mostrar quais hão de ser no dia do juízo os que hão de ficar à mão direita e quais à esquerda. E para que este ponto tão importante se entenda com maior clareza, vejamos primeiro quantos hão de ser e depois veremos quais. Os teólogos disputam quanto é o número dos que salvam e fazem duas distinções, uma considerando e compreendendo todos os homens do mundo, fiéis e infiéis, outra separando somente os fiéis e católicos. Na primeira consideração, é certo que o número dos que se condenam é incomparavelmente maior. Todos sabeis que no dia em que morreu São Bernardo, morreram 60.000, e só 4 se salvaram. Dos católicos, segundo muitos textos da Escritura, parece que comumente se salvam a metade. De 2, 1. Unus assemetur et unus relinquetur. De 10, 5. Quinque es eis erant fatue et quinque prudentes. Esta é a mais provável e mais bem fundada sentença e se confirma eficazmente do texto proximamente alegado. Na parábola das 10 virgens, falava Cristo Senhor nosso, própria e literalmente do dia do juízo, e não do juízo de todos, senão particularmente dos católicos. Por isso saíram todas com as lâmpadas acesas, em que é significado o lume da fé, e porque fé sem obras não basta para a salvação. Por isso, também aquelas a que faltou o óleo ficaram fora do céu, e só entraram as que levavam prevenido. Mas se o intento de Cristo era acautelar-nos, aos católicos, e meter-nos um grande temor do dia do juízo, como consta de toda a parábola, por que não introduziu nela o Senhor que de 10 se salvasse só uma ou duas e se condenassem 8 ou 9, senão que se salvaram 5 e se condenaram outras 5? A razão verdadeira é porque só Cristo Senhor nosso conhece o número dos que se hão de salvar. Qui soli cognitus est numerus electorem in superna felicitate locandus. E posto que para o seu intento e para o nosso temor servia mais diminuir o número dos que se salvam, segundo porém a sua presciência e a verdade da sua doutrina, não o podia alterar nem diminuir. Dispôs que de 10 se salvaram 5, e se perderam 5, porque das almas católicas de quem falava, a metade comumente são as que se salvam e a metade as que se perdem. Conforme essa doutrina, que é de muitos santos e não a mais estreita, senão larga e favorável, se eu pregara hoje em outro auditório, dissera que a metade dos ouvintes pertenciam
à mão direita e a metade à esquerda. Consideração verdadeiramente tristíssima e tremenda que de homens cristãos e católicos alumiados com a fé, criados com o leite da igreja, assistidos com tantos sacramentos e auxílios, se salve só metade. Que de 10 homens que creem em Cristo e por quem morreu Cristo, se percam 5. Que de certo se condenem 50. Que de 1000 vão arder eternamente no inferno 500. A quem não fará tremer essa consideração? Mas se olharmos para a pouca cristandade e pouco temor de Deus com que se vive, antes devemos dar graças à divina misericórdia que admirar-nos dessa justiça. Isto era o que havia de dizer, se pregara, como digo, em outro auditório. Mas porque o dia é de desenganos e o auditório presente tão diverso, não cuidem nem se persuadam os que me ouvem que esta regra é geral para todos, posto que sejam ou se chamem católicos. Assim como nesta vida há grande diferença dos grandes e poderosos aos que não são, assim há de haver no dia do juízo. Eles têm hoje a mão direita, mas como o mundo então há de dar uma tão grande volta, muito é de temer que fiquem muitos à esquerda. Dos outros salvar-se-á a metade, e dos grandes e poderosos quantos? Salvar-se-á a terça parte? Salvar-se-á a 10ª? Praza a divina misericórdia que assim seja. O que só digo e não me atrevera ao de dizer, se não for o oráculo expresso e sentença infalível da suprema verdade, o que só digo é que serão muito poucos e muito raros, e por grande maravilha, ouçam os grandes e poderosos, não a outrem senão ao mesmo Deus, no capítulo 6 da sabedoria. Prebet aurem vos qui continentes multitudinem quanem data est a Domino potesta vobis. Vós, príncipes, vós, ministros, que tendes debaixo de vosso mando os povos, vós, a quem o Senhor deu esse poder para mandar e governar a república, preberet aurem, dai-me ouvidos, e que hão de ouvir a Deus os que tão mal ouvem os homens, um pregão do dia do juízo muito mais portentoso e temeroso que o que há de chamar a ele os mortos. Judicium durissimum is qui pressunt fiat, esicu enim contenebur misericordia potentes autem, potentur tormenta patientur. O juízo com que Deus há de julgar aos que mandam e governam há de ser um juízo duríssimo, porque aos pequenos conceder-se-á misericórdia, porém os grandes e poderosos serão poderosamente atormentados. Potentes potentur tormenta patientur. Eis aqui em que hão de vir a parar os poderes que tanto se desejam, que tanto se anelam, que tanto se estimulam, que tanto se invejam. Os poderosos agora não temem outro poder, porque eles podem tudo. Porém, quando vier o juízo duríssimo, então verão se há quem pode mais que eles. Potentes potentur patientur. Mas se esse poder é dado por Deus aos poderosos, quonedat est Domino potestas vobis, como é causa esse mesmo poder de que os poderosos se condenem e sejam poderosamente atormentados? Não é o poder a causa, mas é a ocasião. Ordinariamente, tantos são os pecados como as ocasiões. Quanto mais e maiores ocasiões, tanto mais e maiores pecados. E não há maior nem mais terrível ocasião que o poder. Tentação e poder, tentado e poderoso, tudo quanto tenta e intenta o diabo em um poderoso, tudo leva ao cabo, ou seja, nos pecados de homem ou nos de ministro. Os pecados de homem se ajunta o poder com o apetite. Não há honra, não há honestidade, não há estado, nem ainda profissão. O sagrado é que seja, que se não empreenda, que não conquiste, que se não sujeite, que se não descomponha. E nos pecados de ministro, se o poder se ajunta com a ambição, com a soberba, com o ódio, com a vingança, com a inveja, com o respeito, com a adulação, não há lei humana nem divina
que se não atropele, não há merecimento que se não aniquile, não há incapacidade que se não levante, não há pobreza, nem miséria, nem lágrima que se não acrescentem, não há justiça que se não aprove, não há violência, não há crueldade, não há tirania que se não execute. E como estes são os abusos, os excessos e as durezas do poder, justíssimo é que o juízo do Onipotente seja duríssimo, que os poderosos, pois assim são poderosos, sejam poderosamente atormentados. Potentes potentur tormenta patientur. Eu não nego que essa regra possa ter suas exceções, nem a mesma sabedoria divina o nega, antes concede, aponta e leva muito à exceção, mas ela é tal que confirma mais a mesma regra. Ouvi outra vez, não a outrem, senão a mesma sabedoria divina, falando neste mundo caso no capítulo 11 do Eclesiastes. Qui potri transgredit et non est transgressus, facere mala et non fecit, quis es hic et laudabimus eium. Fecit in mirabilia invita sua. Poderoso que pode quebrar as leis sem ninguém lhe ir à mão, nem pedir conta, e não as quebrou. Poderoso que pode viver mal e fazer com liberdade o que lhe pede o seu apetite, e não fez. Quis est hic et laudabimus eium. Que homem é este que homem é este para que o canonizemos? Fecit in mirabilia in vita sua, porque fez milagres na sua vida. Não falam os milagres desses poderosos, porque destes estão cheias as certidões juradas, e o que pior é, as histórias impressas. Se os ouvirmos e lhe tomarmos o depoimento, todos são retíssimos e santíssimos. Não há neles paixão, nem interesse, nem vingança, nem má vontade, senão zelo, justiça, piedade, amor do bem comum e todas as virtudes de um ministro cristão e perfeito. Mas o tribunal divino, que se não governa pelo que eles dizem, senão pelo que fazem, e estes são os altos, por onde os há de julgar. Vede e ponderai bem o que diz. Quis est hic? Quem é esse? Não diz quis sunt hi? Quem são estes? Não fala de muitos ou de alguns, senão de um só e unicamente. Por quê? Porque poderoso que possa quebrar as leis e não as quebras. Qui potuit transgredit et non est transgressus. Poderoso que pode viver mal e fazer mal o que não faça. Facere mala et non fecit. Este tal, se acaso no mundo se acha algum, é um. Quis est hic? E esse um, não ordinariamente, nem sempre, senão por milagre, fecit et mirabilia in vita sua. Assim o diz e pondera Deus, que sabe tudo, e bastava saber o que todos sabem. E como são tão poucos e tão raros os grandes e poderosos, que façam o que devem, devendo não só dar conta das suas almas e das suas vidas, senão também, e muito estreita, de todas aquelas que têm debaixo do seu governo ou do seu domínio. Vede se serão muitos os que no dia do juízo se achem à mão direita. Mas por que esta regra não é para todos os estados, nem para todas as pessoas? Concluamos com uma universal que compreenda a todos, e pela qual possa conhecer cada um lugar que há de ter no dia do juízo. Cristo, Senhor nosso, deu hoje sinais para se conhecer ao longe o dia do juízo. Bem será que saibamos nós também algum sinal, por onde possamos conhecer o lugar que nele havemos de ter, e que seja hoje, pois o nosso juízo está mais perto. Para essa demonstração temos um famoso texto da mesma sabedoria divina, tantas vezes alegada neste ponto, porque em matéria tão grave e tão sólida não convém nem se requer menor autoridade. No capítulo 11 do Eclesiastes, diz assim: Si sideret lignum ad ustrum aut aquilonem in quoque loco sediret, ibi erit. Se a árvore cair para a parte austral ou para a parte aquilonar, no lugar onde cair, aí ficará para sempre. Esta árvore
é cada um de nós. Cai ou há de cair na hora da morte, e para onde cair naquele momento, aí há de ficar para sempre, porque daquele momento depende a eternidade. Sendo, porém, quatro as partes universais no mundo para onde pode cair uma árvore, o norte é o Áquilo, o sul é o Austro, o leste, que é o Levante, o oeste, que é o Poente. Faz menção o texto somente da parte austral, que é a direita do mundo, e da parte aquilonar, que é a esquerda, porque o homem só pode cair para cada uma dessas duas partes, ou para a mão direita, com os que se salvam, ou para a esquerda, com os que se condenam. Mas como poderá esse homem adivinhar este grande segredo? Como poderá conhecer desde agora o lugar que há de ter no dia do juízo? Se há de ficar à mão direita ou à esquerda? Também disto quis a providência divina que tivéssemos um sinal muito claro e muito certo. E esse é o mistério com que o Espírito Santo reduziu toda a semelhança da árvore, quando cai. In quoque loco sedire lignum. Uma árvore, antes de se cortar, não se conhece muito fácil e muito naturalmente para que parte há de cair? Pois assim o pode conhecer cada um de si dentro em si mesmo. E se não entendeis ainda, e me perguntais o modo, ouviu da boca de São Bernardo, o qual com grande propriedade e clareza o ensina por essas palavras. Overo casura sic arbor si iscrit volueris ramus eius attende, unde maior escopia ramorum est et poderosus inde casurum ne dubites. Se quereis saber para onde há de cair a árvore, quando for cortada, olhai para ela e vede para onde inclina com o peso dos ramos. Se inclina para a parte direita, há de cair. E pelo contrário, se o peso a tem dobrado para a parte esquerda, da mesma maneira há de cair para a parte esquerda. E uma e outra coisa é sem dúvida, ne dubites. Olhe agora cada um, e olhe bem para a sua alma, para a sua vida e para as suas obras, que estes são os ramos da árvore. Se vir que são de fé, de piedade, de temor de Deus, de obediência a seus preceitos, de religião, de oração, de mortificação das próprias paixões, de verdade, justiça, de caridade, enfim, de pureza de consciência, de frequência dos sacramentos e das outras virtudes e obrigações de cristão, entenda que, perseverando, há de cair, sem dúvida, para a mão direita. Mas se as obras, pelo contrário, são de liberdade e soltura de vida, de ambição, de cobiça, de soberba, de inveja, de ódio, de vingança, de sensualidade, de esquecimento de Deus e da salvação, sem uma muito resoluta e verdadeira emenda e perseverança nela, entenda da mesma maneira que a árvore há de cair para a mão esquerda e que tem certa a condenação. Dir-me-eis, ou dir-vos o diabo, que entre a árvore e o homem há uma grande diferença, porque a árvore, depois que está robusta e crescida, não se pode dobrar, mas o homem, que é a árvore com alvedrio e uso de razão, ainda que agora esteja tão inclinada com o peso dos vícios para a mão esquerda, em qualquer hora que quiser voltar para a direita, com o arrependimento dos pecados e emenda deles, o pode fazer. Assim é, ou assim poderá ser alguma vez. E assim o insinuou o mesmo São Bernardo, acrescentando as palavras referidas. Citame fure tunc excisa. Mas no dia do juízo veremos que todos os católicos que estão no inferno os levou lá esta mesma confiança ou esta mesma tentação. São Paulo, falando da certeza ou incerteza da salvação e do mundo e do modo com que não só a poderemos conhecer, mas fazer certa, diz essas notáveis sentenças no primeiro capítulo da segunda epístola. Corporet fratres magis satagite et per bona opera certran vestra vocabulum electione faciatis, hec enim facientes non peccatibus aliquandum sic et nin abundatur ministratibus
vobis introitus in aeternum regnum Domini nostri et Salvatoris Jesus Cristo. Se duvidais, cristãos, diz São Pedro, e estáis incertos de vossa salvação, aplicai-vos com todo cuidado a fazer boas obras e logo a fareis certa. A palavra certan, no original grego, em que escreveu São Pedro, ainda tem mais apertada significação, porque quer dizer firman stabilen immutabilen, isto é, tão certa, firme e segura, que se não possa mudar. E porque seguram tanto as boas obras a certeza da salvação que a fazem infalível e imutável? O mesmo príncipe dos apóstolos dá imediatamente a razão. Hac enim facientes non peccatibus aliquant. Porque fazendo boas obras com cuidado e diligência, que digo, jamais caireis em pecado grave, donde se seguirá que certamente se vos abrirão com largueza as portas do céu, e entrareis a gozar o reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sic et in abundantur mistratibur vobis introitibus et aeternum regnum Domini nostrum et Salvatoris Jesus Christo. Comentando este texto, o padre Cornélio, a lápide alto, doutíssimo e erudíssimo, e que nas Sagradas Escrituras busca sempre o sentido genuíno e sólido, depois de disputar teologicamente a matéria, reduz à forma silogística toda a sentença do apóstolo e diz assim: Hic est syllogismus Sancti Petri, quique non peccat, seque purum a peccato conservat, et certum fatium sunt vocationem et electionem tum ad gratiam tum consequenter ad gloriam, ad qui satabis studeque de bonis operibus hic non peccat. Ergo qui satages studeque bonis operibus certam fatis suam vocationem et electionem. Quer dizer, aquele que se conserva sem pecado, sem dúvida faz certa a sua salvação. Aquele que se emprega com diligência em boas obras, conserva-se-á sem pecado. Logo, aquele que se empregar assim em boas obras, faz certa a sua salvação. A menor ou segunda proposição desse silogismo, como verdadeiramente notável, assim parece também dificultosa, se não for a revelação canônica, a definição expressa de São Pedro, com a cláusula mais universal que pode ser Haec enim faciens non peccatibus aliquid. Eu bem sei que as boas obras só podem merecer de congruo a perseverança e graça final. Mas essa mesma congruência, a qual tem o efeito dependente da aceitação, a vontade divina, depois de São Pedro declarar que o dito efeito é certo, fica fora de toda a dúvida e contingência. Sendo, pois, assim, como parece que não pode deixar de ser, toda a consequência das três proposições do apóstolo corre formalmente, porque a terceira segue-se com certeza da segunda, e a segunda da primeira, e a primeira assenta o fundamento das boas obras. Ut per bona opera certam vestra vocationem et electionem faciatis. A segunda mostra o efeito das mesmas boas obras, que é a perseverança, haec et in faciens non peccatibus aliquant. E a terceira conclui com fim e prêmio da mesma perseverança, que é a salvação e reino do céu. Sic et in abundanter ministratibur orbis introitus in aeternum regnum Domini nostri. Contudo, vindo ao rigoroso exame desta certeza e da qualidade ou qualificação dela, a sentença comum dos teólogos é que, deste texto de São Pedro, só se convence certeza moral quanta podemos ter naturalmente sem revelação. Comparada, porém, qualquer revelação não canônica com as boas obras, eu antes quisera a certeza das obras que a da revelação, porque a revelação não me pode salvar sem boas obras, e as boas obras podem me salvar sem revelação. Outros querem que a certeza de que fala o apóstolo seja maior que moral, porque com certeza somente moral pode se salvar pode ser a salvação incerta. Mas a incerteza da salvação com boas obras
Em opinião que eu muito venero, também é certeza. Perguntou uma vez meu padre Santo Inácio ao padre Diogo Lainez, aquele tão celebrado teólogo do Papa no Concílio Tridentino. Qual de duas escolheria, se Deus se pusesse na sua eleição, ou ir logo para o céu com certeza, ou ficar servindo a Deus neste mundo com a certeza da salvação? Lares respondeu que escolheria ir logo para o céu. Santo Inácio, porém, lhe disse que ele, antes elegeria ficar servindo a Deus, pois que com incerteza de se salvar. Malem sebetudines incertum vivere, et interum Deo inseruit, quam certum eius gloriam statem mori. Assim o refere a Igreja na lenda do mesmo santo, aprovando e canonizando essa sua resolução. Mas se essa resolução, ao que parece, era tão arriscada como a louva e põe, por exemplo, a Igreja, e como elegeu também essa parte um espírito tão alumiado como o de Santo Inácio, trocando a certeza da salvação pela incerteza? Porque a incerteza da salvação sobre servir a Deus e fazer boas obras, como era neste caso, é uma incerteza tal que vem a ser a maior certeza. Assim o julgou e declarou logo o mesmo Santo Inácio, cujo juízo e espírito foi um dos maiores oráculos da sua idade e o será de todas. Mas por que a doutrina geral, em matéria de tanto peso, não deve ser heróica, senão vulgar e alheia de toda a dúvida ou controvérsia? Concluo que prometi com duas sentenças dos dois príncipes da teologia e filosofia, São Tomás e Aristóteles. São Tomás, no artigo 8º da questão 23, diz assim: Unde predetantis commandum est ad bene operandum et orandum quia per ujusmodi predimonis effectus certidum natur impletur. Tinha dito que na ordem da predestinação divina se contém também as nossas boas obras, por meio das quais se alcança a salvação e sem as quais se não pode alcançar. Conclui que todos se devem aplicar com toda a eficácia ao exercício das ditas boas obras, porque por elas conseguirão o efeito a fim da predestinação, e isso não em dúvida, senão certitude com toda certeza. Digo com toda, porque o doutor Angélico não limita, nem distingue grau ou qualidade dela, mas porque alguns de seus intérpretes querem que fale somente de certeza moral, que é o que comumente e quase sempre sucede, e esta, quando menos, é a certeza com que cada um pode conhecer hoje o lugar da mão direita ou esquerda que há de ter no dia do juízo. E porque em negócio de salvar ou não salvar, não é necessária maior certeza para o justo receio e cuidado de cada um. Também esta deve parecer bastante a todos, para o desempenho da minha promessa. Porque, como diz Aristóteles no livro primeiro das Éticas, nenhum sábio deve procurar, nem desejar maior certeza que a que pode ter a matéria de que trata. Disciplinati et enim tantum certitudinem inquirere secundum unim quod genius in quando natura rei recipit. O que resta é que cada um olhe atentamente e com a devida consideração para a árvore da sua vida, e que examine e veja sem engano do amor próprio se os ramos das suas obras pesam para a mão direita ou para a esquerda, ad austrem aut ad aquilonem. E para que essa vista seja tão clara e certa como quem vê de muito perto e não de longe, só lembro, por fim, a todos, o que a todos pregava São João Batista. Iam securis ad radicem arboris posta est. Para qualquer parte que a árvore penda, e qualquer que ela seja, já o machado está posto às raízes. Cada dia e cada hora é um golpe que a morte está dando à vida. E reparem os que a fazem tão delicada que, para derrubar as árvores grossas, são necessários muitos golpes, para as delgadas basta um. Cristo Senhor e Redentor nosso, que tanto deseja e tanto fez e padeceu por nossa salvação, nos desenganou hoje, que o nosso juízo não há de passar dos 100 anos. Non preterbre generatio haec donec omnia fiat. Mas advertamos que não nos promete
que havemos de chegar a esses 100 anos, nem aos 90, nem aos 80, nem a 10, nem a 1, nem a meio. Antes nos avisa que o dia pode ser este dia, e a hora esta hora. O mesmo Senhor, por sua misericórdia, nos-la conceda a todos tão felizes, que todos naquele dia nos achemos à sua mão direita, que nos leve consigo a gozar daquela glória, que se não alcança, senão por boas obras ajudadas da sua graça. Amém. E aqui termina então esse sermão. Muito obrigado pela atenção. Até o nosso próximo vídeo.